destaque da semana desse Papo de Repórter vai para o Teodorico Ferraz. No início da semana, Teodorico surpreendeu todo mundo, né? Que, como muita gente falou, até a gente, inclusive, o Teodorico está morto, o Teodorico já saiu de cena, vai se aposentar, aquela coisa, mas ele mostrou que está mais vivo do que nunca, né? Então essa aparição, assim como um nome forte, de novo, que foi cogitado para fazer o 4º mandato, essa história que começou assim meio tímida, parece que agora ela engrenou de vez, né? Então a gente teve aí acho que foi a Gazeta, né, que reproduziu essa história aí do Teodorico. Ele conseguiu, acho que, encaixar, plantar bem essa história e gerar toda essa polêmica em torno do nome que vai assumir a presidência da Assembleia em 2017. Dessa movimentação do Teodorico, o que você tira aí, Renata, de importante aí dessa movimentação, dessa mudança aí de cenário com relação ao nome que pode presidir a Assembleia o ano que vem? Bom, foi 2-0. 2-0 para o Teodorico, né? Primeiro que ele saiu de lá como o principal jogador da eleição no sul do estado, que é o reduto dele, e também com um encaminhamento para poder emplacar o 4º mandato dele na Assembleia como presidente da mesa diretora. Eu acho que ele deve conseguir fazer essas duas coisas sem ter o dedo do governador Paulo Artung, né? Eu acho que ele saiu desse almoço bem... A gente que tinha colocado ele como já perdendo espaço, né? Tendo problemas, né? Na base dele, ele mostrou que ele ainda tem bastante capital político e bastante força, poder de negociação. Se bem que quando ele faltou aquele almoço, o primeiro almoço que teve com todos os deputados, a gente até chamou atenção para esse fato. Olha, tem alguma coisa aí, o Teodorico não foi, ele quis sinalizar alguma coisa, e depois a sinalização veio justamente com o almoço reservado que ele teve com o Artung, né, Neto? Na verdade, essa história o Teodorico é uma das figuras mais interessantes da política capixaba. E o Ferração não está há tanto tempo em posição de destaque na política capixaba à toa. E na presidência da Assembleia ele sabe muito bem articular os seus próprios interesses. Nesse caso da reeleição, eu começo pela reeleição, isso já vem sendo conversado desde o final do ano passado. A gente mesmo noticiou isso aqui. Sim, agora que ampliou essa questão de conversa, porque já está chegando na hora de se decidir isso. E com a ausência de nomes, o Teodorico é reina absoluto. Hoje, quem teria condições de presidir a Assembleia? Vamos botar o deputado Teodorico Ferraz ou o deputado Enivaldo dos Anjos. Mas eu duvido que o governador Paulo Artung gostaria de ver um Enivaldo hoje na presidência da Assembleia. Ele, na verdade, o governador, o objetivo dele parecia ser, o que se comentava nos corredores da Assembleia, é de que o presidente preferido deles fosse o Rodrigo Coelho, né? Ele estaria preparando o Rodrigo Coelho para depois retornar à Assembleia e virar presidente da Assembleia, né? Até porque emplacar ele lá em Cachoeiro não vai ter como. Só que isso aí também já não... Essa movimentação também já não se sustenta dentro da Assembleia, porque o Teodorico mostrou força para o plenário, mostrou capacidade de negociar. Na hora que o governador faz uma coisa extremamente deselegante com a Assembleia, né, manda um interlocutor desmarcar um almoço, o Teodorico não só bate o pé, como faz questão de gritar para fora da Assembleia que não gostou daquilo e que se mostrou magoado, chateado com aquilo. E aí o governador teve que fazer um remendo para poder apaziguar os ânimos. Então, assim, ele mostrou muita força, ao mesmo tempo que o Rodrigo, quando foi para assistência social, o que se diz é que ele não teria dado a resposta política que o governador esperava dele. Então, hoje ele já não teria força para voltar e ser o candidato do Artung à presidência da Assembleia. E aí entra o segundo ponto, que a gente já falou de reeleição, agora a gente fala Prefeitura de Cachoeiro. O Rodrigo era um nome que todo mundo especulava como uma alternativa de uma novidade em Cachoeiro. Só que veio a pesquisa da Futura, colocando o Ferraço muito à frente dos outros candidatos, e o Ferraço
tomou conta do cenário. Agora, tanto que ele chegou ao ponto de tentar instituir quase as primárias do Ferraço, como sistema das primárias e das eleições americanas. Sim. Ele vai pegar os candidatos, vai testando cada um até... Precisava nem ter eleição. Precisava nem ter eleição. Porque parece que Cachoeiro só tem um eleitor, o Ferraço. Quem abençoar ali... E a gente sabe também dos interesses. Quando você fala de sul do estado, é bom deixar bem claro que o Ferraço tem vários interesses ali naquela região toda. E aí eu cito especificadamente no caso de Itapemirim, onde a mulher dele é ex-prefeito do município e que não deve ter condições para disputar esse ano. Mas ainda assim, não se pode descartar a influência do Teodorico Ferraço na eleição de Itapemirim. Agora, essa história do Ferraço, porque você percebe o seguinte, que é impressionante. Os deputados rodam e caem no Ferraço. Porque você vê, em 2012, um outro governador, Renato Casagrande, foi a mesma coisa. Quando começou a se procurar nome, quem ia substituir o Rodrigo Chamon, que estava indo para o Tribunal de Contas, acabou caindo no Ferraço. E você vê, num outro governo, com um perfil completamente diferente, até o Casagrande também deve ter ali, num certo momento, falado, bom, acho que o Ferraço é o cara mais indicado para conduzir isso. E o Artung, por mais, como a Renata falou, acho que até o Rodrigo realmente era um cara que o Artung estava preparando para isso. Eu acho até que o fato dele ter tirado o Rodrigo da Assembleia, naquele momento, ainda mais que ele tinha muito selo PT e tal, foi até para preservá-lo. Que ele tira o Rodrigo da Assembleia, depois ele tira o Rodrigo do PT, coloca ele lá na assistência social. E guarda ele lá, deixa ele quietinho, preservar, porque... Para sacar na hora que precisasse. E se você olhar, o Rodrigo ele tem o mesmo perfil daqueles caras que foram presidentes da Assembleia na gestão anterior do Artung, né? Do Colnago. Ele tem aquele perfil mais calminho, mais tranquilinho, né? Mais mediador. Mas se a gente voltar para o começo da legislatura, a gente vai perceber essa história em cima do nome do Ferraço de novo. Vocês lembram quando começaram a tentar formar o bloco? Tal do blocão, que ia... ter um outro nome, um nome alternativo, e o Ferraço ficou bem quietinho, lembra? Ele ficou bem quietinho, deixando o pessoal discutir, e perguntava para ele, você não vai querer, né? Não, deixa aí e tal, deixa o pessoal... E foi, chega uma hora que rodaram, cogitaram o nome da Vitória, depois perceberam que o da Vitória não tinha perfil, não tinha estatura para isso, e voltou-se para o nome do Teodorico Ferraço de novo. O Enivaldo chegou até a ser também um nome cogitado, mas ele também disse que não queria, eu acho que ele não quer ainda, continua não querendo. E isso é uma coisa interessante da gente destacar, porque houve aí durante a semana uma tentativa de dizer que, olha, talvez o Enivaldo seja... O Enivaldo não quer ser presidente da Assembleia, o Enivaldo quer ser prefeito de Vitória, né? O projeto dele é esse. E o Teodorico e eles trabalham em parceria, gente. Eles não existe briga entre Teodorico e Enivaldo. Eles convivem bem. Pelo contrário, eles jogam juntos lá. Exatamente. É só lembrar o caso da CPI da sonegação fiscal, que serviu de um ato de desagravo aos ex-prefeitos presos na derrama. Aí o caso da Norma Iube, que está muito ligado à questão do Ferraço. O Ferraço foi lá, fez acusações muito sérias contra o então presidente do tribunal, o desembargador Pedro Valls Ferrosa. Tudo isso aconteceu na CPI comandada pelo Enivaldo. Aí você olha, Bob, o Enivaldo, inclusive, houve aquela mudança do regimento para o Enivaldo poder fazer parte de membros da mesa, para poder fazer parte de comissões. O Enivaldo vem fazendo um ótimo trabalho, diga-se passagem, na CPI da máfia dos guinchos, que pega tudo. E como o primeiro secretário, ele tem um espaço dele. Você vê, ele preside a maioria das sessões. Na quarta-feira ele abre o plenário para a comunidade falar. Então, ele está conseguindo a visibilidade dele. O Ferraço tem feito o trabalho dele de presidente, que é o de deliberar, de reunir os deputados no colégio de líderes e tal. E aparecer no plenário quando precisa, né? Quando a coisa fica meio embaçada no plenário. Agora também essa história de rodar o toco e cair no nome do Ferraço, também ela revela uma outra coisa. A fragilidade da base do Artung. Porque isso é uma coisa que a gente já vinha apontando, e você, quando olha para o líder do governo na Assembleia, você confirma essa fragilidade. O fato é que também hoje não tem ninguém da base aliada, eu falo assim, do núcleo mais próximo do governo,
com perfil para isso. Ele não tem um nome. Ele não tem um nome. É a qualidade dos nossos legisladores. Você pega líder do governo, vice-líder do governo, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão da Comissão de Finanças, você não tem ninguém com capacidade e que os deputados veem ele como uma figura que vai garantir a independência necessária para o exercício do mandato. É interlocução, né? Que diga-se de passagem, vira interlocução com a forma deles conseguirem alguma coisa. Tanto que eles até cogitaram aí, novamente, Enivaldo e Teodorico, aquela história do blocão de postura independente, que os deputados iam criar o blocão, mas acabaram recuando depois de conversar com o governo. Não, e olha, vamos olhar para o perfil desse plenário. Você tem uma Assembleia que tem um grande contingente de deputados do interior, que tem base no interior, com muitas demandas, né, das bases do interior. Você tem praticamente metade do plenário envolvido diretamente na eleição municipal. Os deputados vão conversar com o governador sobre a LDO, voltam com cara de velório. Quer dizer, não dá para colocar um cara, né, que abaixa a cabeça também. Né? Mesmo que a Assembleia seja submissa ao governo, não dá para você ter um presidente. E como você percebe, até como tá moda falar agora no futebol, você precisa de um cara cascudo ali, entendeu? Não é, mesmo o governo, ele não pode, mesmo como ela falou, mesmo a Assembleia sendo subserviente, você precisa de um cara que consiga conduzir. Você vê a dificuldade que o governo tem com um cara fraco como o Gildevan. Atrapalha às vezes, não é que ele quer, claro, o cara alinhado ao palácio, mas ele precisa de um cara cascudo, um cara forte. E hoje, se olhar bem, com experiência, com tudo, é o Enivaldo e o Teodorico. O Enivaldo a gente já sabe que está fora. Quantas vezes durante a sessão a gente viu o Teodorico chamar a atenção do líder do governo, que a manobra que ele estava fazendo prejudicava o governo. Exato. Né? Ele conhece o regimento de trás para frente, né? Essa coisa toda que pesa, né, na hora. É verdade. Mas só uma coisa, no final das contas, né, como a gente falou aqui no começo, a gente achando, né, já chegamos a aposentar o Teodorico, aí depois o Teodorico ressuscita com tudo, né? O fato dele não disputar a eleição em Cachoeiro é um indício de que ele ainda tem muita lenha para queimar, porque ele disse que terminaria a carreira política dele como prefeito de Cachoeiro. Enquanto ele não for prefeito de Cachoeiro, Teodorico está aí, tá na estrada, né? Tá na estrada, né, Neta? É verdade. E a gente sempre fica falando que o Teodorico, dessa vez e já foi. Não, mas o Teodorico prova cada vez mais que enquanto tem bambu, tem flecha.